Bom dia, amados irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo muito bom, muito importante. É sempre uma alegria estar compartilhando a vocês tudo aquilo que eu leio, a palavra de Deus, os devocionais, aquilo que me traz no meu coração, que eu possa estar compartilhando com as outras pessoas. Isso é muito bom, muito importante. Sempre é bom de manhã ter um devocional, ler as escrituras. Sempre é bom na tarde ler as escrituras, de noite, porque a palavra do Senhor ela nos traz alegria e nos traz esperança. A palavra do Senhor ela renova cada dia o nosso coração, nossa mente. E isso é muito bom. E hoje, o tema de hoje que eu quero falar para vocês é os nossos lábios, o que nossos lábios se pronuncia, é que são coisas boas, e o nosso coração do Senhor está corretamente, nosso coração está limpo diante de Deus, os nossos lábios são purificados. Então, esse é o tema desse vídeo de hoje. Eu vou ler aqui em Salmos 19, versículo 14. Esse versículo é muito bom. Diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui fala as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável. Então, os nossos lábios e o meditar do nosso coração é agradável ao Senhor? O que nós pronunciamos são coisas boas, são agradáveis ao Senhor? O que nós falamos são corretamente agradáveis ao Senhor? Porque muitas das vezes nós não falamos coisas boas. Nossos lábios se pronunciam coisas vãs, coisas que não vão agradar ao Senhor, coisas que não edificam. Porque nossos lábios tem que sair coisas boas, adoração ao Senhor. E aqui um comentário aqui vai dizer assim que Davi pede ainda mais expressamente que fosse fortificado pela graça de Deus e, portanto, capacitado a viver uma vida reta e santa. Então, a partir do momento que você vive uma vida reta e santa diante de Deus, os seus lábios pronunciam as coisas boas diante do Senhor. Isso é uma das coisas mais difíceis que todo crente precisa viver. Porque ultimamente nós vivemos constantemente, nós não pronunciamos coisas boas, nós não falamos coisas boas que agradam ao Senhor e que vai edificar as outras pessoas. A nossos lábios sempre pronunciam as coisas vãs. Nossos lábios pronunciam coisa que não vai trazer proveito algum para nós. E isso é uma coisa que vem acontecendo. Acontece com todos os crentes. Então nós devemos frear nossa língua aquilo que não traz proveito algum. Nós devemos frear ela, dominar, domar nossa língua, para que nós não falamos coisas vãs, que nós não pecamos, que nós não venhamos trazer coisas ruins diante de nós, por causa dos nossos lábios, nosso falar. Então, nosso lábio tem que ser santo diante de Deus, nossos lábios tem que ser purificado. Lembra de Isaías 6 lá, antes de ele ser enviado, Deus purifica ele, os lábios dele, purifica ele para pronunciar, pregar a palavra de Deus. Então é assim, a nossa língua tem que estar diante de Deus santa. Tudo que sai da nossa boca, que nós abrir, tem que pronunciar coisas boas que edificam as outras pessoas, que vão nos edificar. Então, aqui esse comentário vai falar sobre essas coisas. E aqui está a substância desse versículo. Rogo-te, ó Deus, não só que eu seja guardado de precipitar-me em atos carnais de transgressão. Então, que nós não venha a ser precipitado naquilo que nós vamos falar, coisas carnais. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos falar coisas boas. Porque a partir do momento que nós dá lugar ao velho homem, pronuncia as coisas más, não pronuncia as coisas boas. Então, que nós devemos não precipitar no falar,
mas ter sabedoria o que vai falar. Então é isso que nós devemos fazer, frear nossa língua, né, para que nós não precipitamos em atos carnais de transgressão, aqui vai falar. Mas também, ao mudar a minha língua e o meu coração para a obediência da lei, sabemos quão difícil é, mesmo pelos mais perfeitos, conter as nossas palavras e pensamento. Então é muito difícil isso, conter as nossas palavras, o nosso pensamento. Isso é muito difícil para todo crente. Por isso que nós devemos orar diante do Senhor. Senhor, purifica nossa mente e nosso coração. Purifica nosso falar. Que nosso falar seja agradável a Ti, que nossos pensamentos sejam pensamentos seus e que nosso coração seja um coração bom diante do Senhor, um coração purificado, um coração que se alegra em Ti. Então esse comentário vai falar todas essas coisas, conter as nossas palavras e pensamento para que nada passe pelo nosso coração ou boca que seja ao contrário à vontade de Deus. Olha isso, que nosso pensamento e o nosso falar que não seja ao contrário das coisas de Deus, né? Da vontade de Deus. E no entanto, essa pureza interior e o que a lei principalmente requer de nós. Então, que nossos pensamentos, nosso coração, nosso falar não seja contrário à vontade de Deus. Então, tudo que nós vamos falar, que seja da vontade de Deus, que vai edificar, que vai glorificar a Deus. Nossos pensamentos são uma das coisas mais difíceis que todo crente passa, é controlar os pensamentos. Porque muitos crentes têm pensamentos vãs, pensamentos ao contrário a Deus, a palavra de Deus. É constantemente essa luta de todo crente. Por isso que nós devemos meditar na palavra de Deus, meditar em Deus, glorificar a Deus, sempre orar a Deus que nosso coração seja purificado, nossa mente seja purificada e nosso falar seja purificado diante de Deus. Então, o que nós devemos fazer para que essa situação não ocorra na nossa vida? Bom, o que nós devemos fazer é sempre meditar na palavra. A palavra de Deus, ela nos edifica, a palavra de Deus nos faz glorificar a Deus, nos faz pensar em Deus, a palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos ensina cada dia mais na nossa vida. Então, é isso que nós devemos fazer, sempre. Por isso que vai falar, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Então, olha o que essa passagem diz, que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Então, tudo que nós formos fazer, pensar ou falar, que seja agradável ao Senhor. Porque a partir do momento que nós não façamos isso, Deus não está se agradando do que nós pensamos, falamos e que está aqui no nosso coração. Então, esse é um risco que todos os crentes passam. Então, meus irmãos, que nós devemos orar sempre para que essa luta da carne contra o espírito possa vencer sempre. E ele vence. Mas para que ele vence, nós devemos sair dessas situações orando ao Senhor constantemente para que nossa mente e coração sejam purificados. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu oro sempre, eu oro para que Deus purifique minha mente, meu coração e minha boca seja pronunciado coisas boas. E isso que nós devemos fazer. Que essa passagem venha tocar profundamente cada um de vocês. Que essa passagem venha a despertar isso em vocês, que vocês possam viver diante de Deus com o coração puro, com os lábios puros, com os pensamentos puros. Em nome do Senhor Jesus. Que cada um de vocês possa ser edificado cada vez mais.
e que vocês meditem sempre na palavra de Deus, para que isso não venha a ocorrer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que vocês possam compartilhar, curtir aí esse vídeo, que vocês possam enviar para mais pessoas e que o nome de Deus seja glorificado. Meus irmãos, eu vim aqui deixar um livro para vocês lerem. Esse livro aqui é bom, do Fábio Diniz, Tempo de Descoberta. Que vocês possam ler esse livro muito bom. É Fábio Diniz, Tempo de Descoberta. E aqui vai falar assim: todos nascem, mas apenas vive aqueles que faz a grande descoberta. Que vocês possam descobrir qual é a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Que você tenha um ótimo dia com a paz do nosso Senhor Jesus.